História de José. Imagine um jovem sonhador, alguém cuja vida estava prestes a se tornar uma montanha-russa de eventos inimagináveis. Este é José, cuja história começa com sonhos proféticos e um manto colorido, símbolos de uma destinação especial que provocariam inveja e conspiração. José, o favorito de seu pai Jacó, não sabia que ao compartilhar seus sonhos, onde feixes de trigo e estrelas se inclinavam perante ele, estava acendendo a fagulha da discórdia entre seus irmãos. A inveja deles cresceu tanto que transformou o amor fraterno em ódio, levando-os a tramar contra a própria carne e sangue. O plano era cruel: jogar José numa cova e manchar seu manto com sangue, enganando seu pai ao fazer-lhe acreditar que uma fera selvagem havia devorado seu filho amado. Mas o destino tinha outros planos. Em vez de deixá-lo para morrer, os irmãos decidiram vendê-lo como escravo, enviando-o para uma terra estrangeira, o Egito. Aqui, no fundo do poço da desolação, começamos a ver o caráter verdadeiro de José. Mesmo enfrentando a traição e a perda, sua fé não vacilou. Ele não sabia ainda, mas cada passo doloroso era parte de um plano maior, uma tapeçaria divina que apenas começava a se desenrolar. Este capítulo nos convida a refletir sobre as reviravoltas da vida. Como José, podemos nos encontrar em poços de desespero, traídos por aqueles que amamos. Mas, assim como ele, podemos manter a esperança de que há um propósito maior, mesmo quando estamos cercados pela escuridão. Então, enquanto você contempla a história de José, pergunte a si mesmo quais são os poços e os mantos coloridos em sua vida. O que eles representam para você? E como você pode encontrar significado e direção, mesmo quando o caminho à frente parece incerto? A história de José é um convite para olhar além das aparências, para buscar a verdadeira essência de nossa jornada e para confiar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nos guia para um futuro cheio de promessas e sonhos realizados. Vendido como escravo no Egito, José encontra-se na casa de Potifar, um oficial de alto escalão de Faraó. Aqui, a mão de Deus começa a tecer um novo capítulo na vida de José, abençoando tudo o que ele faz. Mas a prosperidade traz consigo novos desafios. A esposa de Potifar, atraída pela presença e pela integridade de José, tenta seduzi-lo. José, fiel aos seus princípios e ao seu Deus, recusa-se a ceder. Sua resposta é um eco de dignidade: como, então, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A rejeição, no entanto, tem um preço. A mulher de Potifar, movida por vingança, acusa José falsamente, e ele é lançado na prisão. Mas até mesmo atrás das grades, a luz de José não se apaga. Deus continua com ele, e José ganha favor aos olhos do carcereiro. Esse acontecimento nos mostra que a verdadeira força não está em sucumbir ao poder, mas em manter-se firme aos nossos valores. José, mesmo injustiçado, não perde a fé. Ele nos ensina que, mesmo quando somos mal compreendidos ou falsamente acusados, nossa história não termina com as injustiças. Ao compartilhar a história de José, convido você a pensar como você lida com as tentações e as falsas acusações. Você tem a coragem de José para permanecer fiel aos seus princípios, mesmo quando isso significa enfrentar consequências injustas? A jornada de José é um lembrete poderoso de que, mesmo nas profundezas do sofrimento, podemos encontrar propósito e esperança. E que, às vezes, é na escuridão da prisão que as sementes do nosso destino começam a brotar. Em um lugar esquecido pelo tempo e pela humanidade, encontramos José, o sonhador, aprisionado injustamente. Mas é aqui que os sonhos se tornam a chave para a redenção não apenas de José, mas também de seus companheiros de cela. José, cercado por paredes que com desespero, encontra dois homens atormentados por enigmas noturnos, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos haviam caído em desgraça, ambos buscavam desesperadamente significado em suas visões. E é José, com sua conexão divina, que se torna o farol no meio da escuridão, interpretando os sonhos que selariam seus destinos.
O copeiro vê 3 videiras florescendo e seu próprio ato de servir o faraó. José revela que este é um presságio de restauração e em 3 dias, o copeiro seria libertado e retornaria ao seu posto. Por outro lado, o padeiro, que vê pássaros devorando pães de sua cabeça, recebe uma interpretação sombria e em 3 dias, ele seria executado. Este capítulo nos faz questionar no que são os sonhos. São meros reflexos de nossos medos e desejos, ou são mensagens codificadas do divino? José, mesmo na adversidade, mostra-nos que há sempre uma camada mais profunda a ser explorada, que cada sonho carrega em si uma semente de verdade que pode florescer em realidade. A história de José é um convite para olharmos além das aparências, para buscarmos significado mesmo quando tudo parece perdido. É uma lição de que, mesmo quando esquecidos pelo mundo, podemos ser lembrados e elevados por forças maiores que nós. Em um Egito antigo, onde os deuses eram creditados por cada inundação do Nilo e cada grão de areia soprado pelo vento, encontramos José, ainda nas sombras da prisão. Mas o capítulo 41 de Gênesis nos revela que as sombras são apenas o prelúdio de uma luz que está prestes a brilhar. Faraó, o governante supremo do Egito, é atormentado por sonhos enigmáticos e 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, seguidas por 7 espigas cheias e belas engolidas por 7 espigas murchas e queimadas pelo vento leste. Nenhum sábio ou mago em toda a terra poderia desvendar o mistério dessas visões noturnas. É aqui que José, o hebreu esquecido, é trazido das profundezas para a luz do palácio. Com uma sabedoria que transcende o conhecimento humano, ele não apenas interpreta os sonhos de Faraó, mas também oferece um plano de ação. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. A solução? Armazenar grãos durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Este capítulo nos faz questionar como podemos preparar-nos para os tempos de escassez em nossas próprias vidas. Como José, podemos encontrar sabedoria e esperança, mesmo quando parecemos esquecidos pelo mundo. A ascensão de José, de um prisioneiro a governador do Egito, é uma história de redenção e de visão profética. É um lembrete de que, mesmo quando estamos no fundo do poço, nossos dons e nossa fé podem nos elevar a alturas inimagináveis. Quando a fome se espalhou por toda a terra, como previsto nos sonhos de Faraó, o capítulo 42 de Gênesis nos leva de volta à família de José. Jacó, vendo que havia grãos no Egito, envia seus filhos, exceto Benjamim, para comprar provisões. É uma jornada carregada de tensão e expectativa, pois eles não sabem que estão prestes a encontrar o irmão que venderam como escravo. Ao chegarem ao Egito, os irmãos se prostram diante de José, cumprindo sem saber o sonho que ele tivera tantos anos antes. José, agora poderoso e irreconhecível, enfrenta um dilema emocional. Seu coração se agita com emoções conflitantes, alegria, tristeza, desejo de revelar sua identidade e a necessidade de testar seus irmãos. Ele os acusa de serem espiões, mas eles protestam sua inocência, falando de seu pai e do irmão mais novo em casa. José, movido por um plano maior, decide colocá-los à prova. Ele exige que tragam Benjamim ao Egito para provar suas palavras. Enquanto isso, Simeão é mantido como garantia. Os irmãos, angustiados, reconhecem entre si que estão sendo punidos pelo que fizeram a José. Eles não sabem que José entende cada palavra, pois ele fala através de um intérprete. Ao ouvir o remorso deles, José se afasta para chorar. Ele está dividido entre o passado e o presente, entre a vingança e o perdão. Este capítulo nos faz questionar como lidamos com as consequências de nossas ações passadas. José nos mostra que mesmo os erros podem ser redimidos e que a misericórdia pode triunfar sobre a amargura. À medida que a fome continua a assolar a terra, nos traz de volta a saga de uma família dividida pelo destino e unida pela necessidade. Jacó, relutante em enviar Benjamim, o irmão mais novo de José, finalmente cede à insistência de Judá, que se oferece como garantia pela segurança do menino. Os irmãos retornam ao Egito, agora com Benjamim,
carregados de presentes e dobrados pelo peso da incerteza. Eles são recebidos por José, que ainda mantém sua verdadeira identidade um mistério. Em um gesto surpreendente, José os convida para um banquete em sua própria casa, um lugar onde poucos estrangeiros pisaram. O coração de José palpita com emoções conflitantes ao ver seu irmão mais novo. Ele se retira para chorar, esmagado pela saudade e pela complexidade de seus sentimentos. Os irmãos, confusos com a gentileza de José, temem que seja uma armadilha. Eles não sabem que estão jantando com o irmão que venderam, agora o segundo homem mais poderoso do Egito. Este capítulo nos faz questionar como podemos enfrentar aqueles que nos prejudicaram no passado. José nos ensina uma lição de compaixão e perdão, mesmo quando o poder está em suas mãos para retaliar. Os irmãos de José, tendo partido do Egito com sacos cheios de grãos e corações pesados, são rapidamente alcançados por uma reviravolta do destino. O cálice de prata de José é encontrado no saco de Benjamim, e eles são arrastados de volta à presença daquele que eles não reconhecem como seu próprio sangue. José, ainda disfarçado de governador egípcio, confronta seus irmãos com a acusação de roubo. Eles, atordoados e desesperados, não conseguem entender como chegaram a essa situação calamitosa. Judá, em particular, se adianta com um discurso emocionante, oferecendo-se no lugar de Benjamim, para não causar mais dor ao seu pai, Jacó. Este capítulo é um estudo fascinante sobre a culpa e o arrependimento, sobre a lealdade e o sacrifício. É curioso observar como os irmãos, que uma vez venderam José por prata, agora estão dispostos a se tornarem escravos para salvar Benjamim. A ironia é palpável, e a tensão é quase insuportável. José, por trás de sua máscara de autoridade, testemunha a transformação de seus irmãos. Ele vê o remorso e a disposição deles em reparar os erros do passado. Este é o momento que antecede a grande revelação, onde o passado e o presente colidem, e o futuro de uma família inteira pende na balança. No coração do Egito, onde os grãos de areia sussurram segredos antigos e os rios escondem histórias de reis escravos, encontramos José. Ele, que foi vendido como escravo, agora é o governador do Egito, um homem de poder e mistério. Os irmãos de José, famintos e desesperados, retornam ao Egito para comprar grãos. Eles não sabem que estão prestes a encontrar o irmão que venderam por prata, aquele que agora detém o destino deles em suas mãos. José, com olhos que viram o abismo da traição e o cume da ascensão, enfrenta seus irmãos. Ele não os acusa, não os repreende. Em vez disso, ele chora. Lágrimas que lavam as feridas antigas e abrem espaço para a reconciliação. Ele revela sua identidade, e o choque e o medo se misturam nos olhos dos irmãos. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados, que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, ou não demore. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor,
à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram, e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado. E disse: já chega. O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Jacó e sua família partem para o Egito após Deus garantir a Jacó em uma visão que estaria com ele. Eles contam seus números para José e são instruídos a dizer que são pastores para viverem na região de Gósen. José se encontra com Jacó, emocionado, e apresenta a sua família ao faraó, que os acolhe generosamente. Em José, agora governador do Egito, gerencia a crise da fome ao conceder terras e alimentação à sua família. Ele adquire toda a terra para o faraó em troca de alimento, tornando o povo egípcio servo do faraó, exceto os sacerdotes. José providencia sementes para o povo e estabelece um imposto sobre a colheita em favor do faraó. O povo, grato pela salvação da fome, louva José. Jacó adoece e José é informado, então leva seus filhos Manassés e Efraim para serem abençoados pelo avô. Jacó os abençoa, concedendo a primogenitura a Efraim em vez de Manassés, surpreendendo José. Jacó também abençoa José e promete a ele uma porção dobrada de terra em Canaã. Jacó relembra a morte de Raquel e lhe dá uma porção de terra perto de Belém. Jacó reúne seus filhos para profetizar sobre o futuro de cada um. Ele abençoa Judá, profetizando que seus descendentes serão respeitados e que o cetro não se apartará de sua linhagem até que venha Siló, o Messias. Jacó também profetiza sobre os destinos de seus outros filhos, com bênçãos e advertências personalizadas. Após isso, ele dá instruções sobre seu enterro e morre, sendo embalsamado e sepultado em Canaã, como desejava. Jacó é embalsamado, um rito egípcio que aqui serve para preservar o corpo para o sepultamento em Canaã, conforme seu último desejo. O luto é marcado por 70 dias de homenagens, e um cortejo fúnebre grandioso acompanha José até o local de descanso final de seu pai, na caverna do campo de Macela. Com a morte de Jacó, os irmãos de José temem por suas vidas, preocupados que a benevolência de José fosse apenas uma cortesia ao pai ainda vivo. Eles se prostram diante de José, oferecendo-se como servos, mas José, com palavras que ecoam a misericórdia e a providência divina, os tranquiliza.
Ele reconhece que, apesar das intenções maliciosas de seus irmãos, Deus transformou o mal em bem, salvando muitas vidas da fome. José promete cuidar de seus irmãos e suas famílias, e assim faz até o fim de seus dias. Antes de morrer, José faz um pedido que liga Gênesis ao Êxodo, que seus ossos sejam levados para a terra prometida quando Deus cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Este capítulo não é apenas o fim de uma era, mas também um prelúdio para a jornada que se segue. É uma história de perdão e fé, de promessas e esperança para o futuro. José, com sua vida e suas ações, nos ensina que mesmo os momentos mais sombrios podem ser parte de um plano maior, e que a fidelidade a Deus traz redenção e bênçãos além da nossa compreensão.